Se João Dória, o que pensa? Será que vai desistir? Em agenda na cidade de Goiânia, hoje, João Dória falou sobre as prévias do PSDB e sobre o cenário eleitoral em meio a essa polêmica sobre a candidatura dele ao Planalto. Vamos ouvir. Confiante no Brasil e também nas prévias. O PSDB foi o único partido do Brasil que fez prévias, respeitando os seus filiados. Aliás, eu sou o único no PSDB que participou de 3 prévias. Em 2016, para a Prefeitura de São Paulo, em 2018, para o Governo de São Paulo, e em 2016, tendo vencido as prévias, venci as eleições. Em 2018, vencendo as prévias, venci as eleições para o Governo de São Paulo. E vencemos as prévias no ano passado também. Vamos respeitar as prévias, respeitar a vontade popular dos filiados do PSDB, mas sempre com diálogo. E o diálogo tem que pensar e priorizar o Brasil. Esse é o momento de nós darmos a prioridade absoluta ao Brasil e os brasileiros. Não é razoável que o país tenha apenas 2 opções de 2 pessoas extremadas. Nós temos que ter uma linha de centro equilibrada, sensata, que traga esperança ao povo brasileiro. Vou chamar o Gustavo Uribe. Uribe, vamos analisar então aqui a fala do pré-candidato. Então a gente pode dizer ainda pré-candidato João Dória à presidência da República. O Uribe, ele fala ali que em sensatez, em equilíbrio, ele tem até uma fala muito equilibrada, se coloca como democrata, mas diz o seguinte: vamos respeitar as prévias e a vontade dos filiados do partido. Ou seja, voltamos à estaca zero, né? Ou nem saímos dela. Não saímos dela, é um dia depois do outro a mesma história. O que se tem agora é que a cúpula nacional do PSDB quer convencer Dória a desistir do processo, mas dar uma saída honrosa a ele, ou seja, ser o candidato a vice-presidente de Simone Tebet. A grande questão é que João Dória tem agora se arvorado e também tentado convencer a cúpula nacional do PSDB com a pesquisa, inclusive IPESP, divulgada hoje. Ele tem mandado para alguns contatos dele e os assessores também. O que mostra a pesquisa? Que ao longo desse tempo, a rejeição de João Dória desceu um pouco, passou de 58% para 53%. E aqueles que dizem que podem votar em João Dória passou de 27% para 33%. E aí ele aponta os números de Simone Tebet. Nesse período, Simone Tebet teve um pequeno crescimento na rejeição. Ela foi de 34 para 37 e apenas 14 dizem que podem votar nela. Então, com esses argumentos, com essa pesquisa, ele deve levar a reunião da próxima segunda-feira à tarde, na capital paulista, com Bruno Araújo, presidente nacional do PSDB. A grande questão é que a postura do PSDB tem sido a de oferecer esse caminho a Dória. Eu conversando com alguns dirigentes do Tucanos, eles me disseram, no caso, que o lugar de candidato a vice é de João Dória. Precisa saber se ele será convencido ou não de ocupar esse cargo. Caso não seja, o próprio PSDB já discute alguns nomes. Aécio Neves é um nome colocado, enfrenta muita resistência no Cidadania e no MDB, mas Tasso Gereissati e também a possibilidade de Eduardo Leite eventualmente ser candidato a vice-presidente pelo PSDB. O que quer João Dória nessa reunião? Além de levar a pesquisa, ele quer o que ele considera uma consideração com o nome dele. Ele venceu as prévias e ele pretende pedir que essa reunião, esse anúncio, no caso do candidato, fique um pouquinho mais para frente, lá para julho. E aí, com este tempo adicional, ele pretende mostrar que as pesquisas eleitorais mostram um cenário um pouquinho mais favorável a ele. Será suficiente? Dificilmente, porque a rejeição tem caído muito pouco. Dificilmente ele pode chegar a um nível de rejeição menor que a Simone Tebet. E a gente sempre lembra, a rejeição é uma espécie de teto para o crescimento de intenção de voto. Quando o eleitor diz, de jeito nenhum eu vou votar naquele candidato, dificilmente ele muda de opinião. Agora, Uribe e Leandro Rezende, que vai chegar aqui também, o João Dória está perdendo tempo de fazer essa saída honrosa, né? Porque ele continua insistindo nessa mesma tecla e a configuração que a gente tem nesse momento são 2 partidos, mas a maior parte do partido dele, de um lado, dizendo, estamos te dando um tempo para que você mude o discurso. E ele, com um grupo que me parece bem menor, senão já teria mudado esse jogo, com um grupo bem menor insistindo que não vai mudar o discurso. Ou seja, como é que isso vai terminar? Um determinado dia alguém vai falar, ponto, é isso, você está fora, João?
Olha, Luciana, realmente a situação do Dória, ela não é fácil. O ex-governador lembrou, né, que ele venceu as outras prévias que o PSDB teve. De fato, venceu a de São Paulo para a prefeitura, por exemplo. Ele não tinha praticamente nenhuma chance. E aí foi avançando, virou candidato do PSDB, conseguiu ganhar as eleições. 2018, a mesma coisa. Mas, nesse caso, Luciana, parece que vai ser subvertida uma máxima aqui do Rio de Janeiro, né, que é o ganhou leva. Uma frase até que se fala no jogo do bicho, né? Quando ganha, acerta no milhar, quem ganhou leva, independente de quem for. Nesse caso do Dória, ele vai ganhar, mas aparentemente não vai levar, né? Ele ganhou as prévias, mas o partido está fazendo de tudo, aparentemente, para se livrar de João Dória. João Dória que não tem uma boa relação com, por exemplo, o Bruno Araújo, que é o presidente nacional do PSDB. O que o Dória e a Simone Tebet têm em comum, além de aparecerem mal nas pesquisas de intenção de voto, né? Nessa IPESP de hoje, o Dória está até numericamente à frente da Simone Tebet, com um potencial de crescimento de voto maior do que a senadora do MDB. Isso foi celebrado pelo próprio ex-governador e pelos assessores dele também, esse dado da pesquisa IPESP que foi divulgada hoje. O fato é que os dois têm um outro elemento em comum, além, né, dessa baixa penetração no eleitorado nesse momento de pré-campanha. O fato de tanto PSDB como o MDB não estarem unidos em torno da candidatura de nenhum dos dois. O PSDB, pelas razões que a gente já conhece e acompanha aqui, né? O partido nunca, depois das prévias, conseguiu se unir de fato em torno do Dória, e no MDB existe uma divisão que ontem, conversando com um senador super experiente do MDB, ele me pintou esse cenário, que o MDB do Senado, que tem muita gente que é do Nordeste, vai caminhar com o ex-presidente Lula, e o MDB da Câmara, que tem muito deputado que apoia o ex-presidente Jair Bolsonaro, vai, cada um em seu estado, olhar para apoiar o presidente da República. Então, a candidatura da Simone Tebet, ao contrário da do Dória, ela é até elogiada, mesmo por quem não quer apoiá-la lá no MDB, né? O que me dizem é, olha, ela é MDBista de raiz, ela tem um passado aqui no MDB, o pai dela é uma figura importante no PMDB antigo, mas não dá para, nesse momento que o Brasil está vivendo, ela lançar uma candidatura com o apoio do MDB. E aí por duas razões. A primeira é a questão da sobrevivência dos partidos, a gente tem falado bastante disso aqui no Visão CNN, mas é um foco da eleição. Os dirigentes partidários estão sim pensando em fazer bancadas grandes na Câmara dos Deputados. Essa é uma eleição complicada, tem cláusula de barreira, o MDB não tem nenhum risco de bater na cláusula de barreira, mas é uma atenção que se tem, porque são dois partidos que já foram imensos e diminuíram de tamanho nos últimos tempos. E além dessa questão da necessidade de você olhar para a formação de bancada, e o MDB tem gente que defende que o dinheiro do MDB não seja investido numa campanha que não vai chegar no segundo turno, mas sim olhar para tentar fazer o maior número possível de deputados federais. Além disso, tem a questão da polarização entre o Lula e o Bolsonaro. Essa está dada e coloca o MDB, na avaliação do senador com quem eu conversei, numa posição de praticamente ter que se decidir num segundo turno. Tem gente que já está olhando para esse momento de maio agora como uma espécie de segundo turno das eleições, porque as pesquisas estão mostrando um voto muito cristalizado no ex-presidente Lula e no presidente Jair Bolsonaro, que torna o surgimento de uma terceira candidatura muito mais complicado, Luciana.